E aí, pessoal? Sejam bem-vindos! Estamos aí com mais um Pergunta pro Missy e a gente tem umas perguntas bem legais hoje. E eu quero começar com a primeira pergunta, então, e essa pergunta é do Darcy Schneider. Qual a diferença de orar e rezar? E aí, David, qual a diferença entre rezar e orar? A gente fala muito mais orar do que falar até rezar, porque a gente vem num contexto que é luterano evangélico. Então, quando a gente diz que vai conversar com Deus, geralmente a gente diz que vamos orar. Mas se você for falar com uma pessoa que talvez vem de uma educação ou de uma cultura católica, essa pessoa vai dizer, vamos rezar. E na essência, assim, se a gente vai pensar qual é a diferença dos dois, os dois são um diálogo com Deus. A diferença está no que significa cada palavra. Pelo que eu pesquisei, rezar vem do latim, que significa repetir. Então é quando a gente usa uma oração que já foi escrita por alguém outro e nós repetimos essa oração. Por exemplo, o Pai Nosso. Foi Jesus quem nos ensinou e a gente repete exatamente aquilo que ele falou. Ou quando nós oramos os salmos ou alguma oração de alguém que escreveu a sua oração e nós repetimos, então nós estamos rezando. E o que tu acha? Assim, entre uma oração que ela é uma oração falada da boca e uma oração repetida, tem alguma que é mais importante que a outra? A verdade é que a gente é bem acostumado a achar que quando a gente lê uma oração, a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Mas a verdade é que Deus, Ele ouve também essas orações. E essa também é uma forma de conversar com Deus. Até é muito legal quando a gente pode usar os salmos para orar, porque às vezes a gente nem sabe bem o que orar nas situações. E os salmos, eles nos ajudam, porque eles falam sobre várias coisas e nós podemos usar essa oração que alguém escreveu para falar com Deus. Até porque lá na Bíblia tem salmos para todas as ocasiões. A gente aprendeu na faculdade que tem um monte de categorias de salmos. Tem salmos que são de pessoas que elas estão fazendo clamores a Deus por causa de sua tristeza, outras de pessoas que estão revoltadas por causa de seus inimigos. Então, cada um desses salmos, ele também tem uma função que é nos ajudar a comunicar o que nós sentimos no nosso coração. E a oração e a reza, elas têm hoje em dia quase o mesmo significado, porque no fim das contas as pessoas conversam com Deus. Mas se a gente olhar lá na origem da palavra, então elas têm essas duas diferenças. E aqui nós recebemos uma pergunta da Ieda. Essa pergunta que ela mandou, ela usa um exemplo. Então vamos tentar resumir esse exemplo e a pergunta numa coisa só. Lembro que muitas vezes se diz que fé sem obras é vazia e obras sem fé não salvam. Então, muitas vezes estamos na situação de que temos pedintes de rua nos estacionamentos de mercados e ela diz que fica intrigada quando as pessoas dizem que dão qualquer coisa porque estão fazendo sua parte, tipo fazer o bem sem olhar a quem. E é correto agir e pensar assim? Não estaríamos apenas tentando nos livrar dessa situação? Qual é a nossa responsabilidade diante disso como cristão? Então, se a gente fala sobre fé e obras, a gente também tem que levar em conta que o nosso testemunho pessoal, ele está em público. Nós, quando chegamos diante de situações como essas, onde que vemos pessoas que estão necessitadas de recursos ou até mesmo de algum lugar para ficar, alguma coisa assim, a gente tem que se perguntar qual é a real necessidade daquelas pessoas. Às vezes a gente vê uma pessoa na rua e a gente pensa, o que falta a essa pessoa é recurso, porque ela é pobre, ela está na rua, que ela está ali. Às vezes não. Tem pessoas que também, elas como é que eu vou dizer a palavra aqui? Tem pessoas que abrem mão do seu conforto pessoal, se tornam mendigos de rua, porque eles não estão bem. Eu lembro de um exemplo a respeito de um homem que disse, entre você beber para afogar as mágoas em casa ou na rua, só muda o ambiente. No fim das contas, você está fazendo a mesma coisa. Tem pessoas que elas estão lá com uma carência na sua alma tão profunda que um simples alimento não vai resolver o problema delas. Então, a primeira coisa é saber olhar a necessidade do próximo. Será que o próximo agora está precisando de comida? Ou será que ele está precisando de algo mais? De alguém para conversar? Alguém que possa ajudá-lo a superar a dor na sua alma? Às vezes a gente enxerga só uma necessidade nas pessoas, mas como a gente pode ver nessa pirâmide, que se chama Pirâmide de Maslow, ela nos mostra várias necessidades do ser humano. Como a gente pode ver nessa pirâmide, a necessidade básica é a necessidade física, mas para além dela, nós temos também outras necessidades.
a de segurança, a social, a de estima e realizações pessoais. Uma outra coisa que é importante a gente saber é que cada pessoa ela tem um valor que é muito alto, só por ela ser pessoa, porque a gente pode ver isso em Jesus Cristo. Ele morreu por cada pessoa. A Bíblia diz que Deus amou tanto ao mundo que entregou Jesus. Ele se entregou, se voluntariou, porque Ele nos amava. Quando a gente olha para a cruz em Jesus Cristo, Ele mostrou o valor de cada pessoa, porque Ele se entregou por cada pessoa. Eu acho muito legal uma frase que eu vi uma vez, que dizia assim, que ainda que fosse só por mim que Jesus tivesse que morrer, Ele faria, porque Ele me ama e Ele queria estar comigo. E a mesma coisa é para cada pessoa. Então, quando a gente vê alguém no mercado que está necessitado, a gente pode lembrar que também por aquela pessoa Jesus Cristo morreu e que ela tem um valor enorme para Deus e que nós precisamos olhar para as pessoas como Deus olha para elas, com esse valor tão grande que elas têm. E se a gente pode atender às necessidades fisiológicas dela, se você pode dar comida para as pessoas, maravilha, ótimo, isso é uma parte. Só que não é só isso que as pessoas precisam, elas precisam de muito mais. Elas precisam, assim que nem a Zé falou, perceber o valor que elas têm e perceber o quanto que Deus ama elas. Porque uma vez que uma pessoa é restaurada por Deus e a mentalidade é transformada, toda a vida da pessoa muda também. Nós sabemos que, pelo menos a pobreza, ela não é só uma questão de oportunidade, ela também é uma questão de espírito, de uma pessoa que muitas vezes não se dá valor, porque a gente vê, tem pessoas que agora nessa situação de crise perderam seus empregos, mas ainda assim estão se reinventando, estão criando dentro de casa uma cozinha para poder fazer comida e ganhar dinheiro. Tem pessoa que está indo aí na rua vender cri-cri, tem pessoa que está procurando para ajudar em casas, fazer serviços e tudo mais. A questão da oportunidade é também aquela questão de buscar, de você se enxergar como gente e ir atrás do recurso. Mas se você não se perceber como filho de Deus, se você não perceber o valor que você tem, você também não tem a força para sair da pobreza, para sair daquela miséria. E é isso que a gente precisa ajudar as pessoas a fazer. Aprender com Jesus. Jesus Cristo, ao mesmo tempo, renovava a mente das pessoas. O objetivo dele de vir ao mundo foi salvar o mundo. Mas, no meio do caminho, ele se compadeceu das pessoas que estavam passando por necessidades e as ajudou. Aos cegos curou, aos coxos ele restaurou para que eles pudessem andar de novo. As pessoas endemoniadas ele expulsou os demônios para que elas fossem libertas. E da mesma forma, nós quando passamos pelo meio das pessoas, nós devemos lembrar, existe uma mensagem que transforma a mente, que tira a pessoa da situação que ela está. Mas existe também eu, que sou cristão, e eu posso ajudar a sarar as feridas no mundo. E claro, a gente sabe que tem pessoas que fazem isso com a intenção de aparecer, de se mostrar. Ai, olha só como eu sou bom, porque eu dou o meu dinheirinho pro pobre, porque eu dou minha comidinha pro pobre. Eu sei que eu já tive essa mentalidade, e eu sei que eu já agi assim. Fui lá, dei o dinheiro e tudo mais, e só para me livrar daquela situação. E é uma coisa errada. Do meu coração, hoje em dia, eu olho para trás e me sinto muito triste comigo mesmo. Mas até quando eu compartilhei isso com a Zé uma vez, ela disse, pois é, mas ainda assim você ajudou, o que é uma coisa boa para a pessoa que foi ajudada. Mas quem conhece a intenção do nosso coração é o Senhor. É só Ele que sabe o que está se passando lá dentro. Contanto que a gente possa fazer pelas pessoas o que Cristo fez por nós, né, se entregar por elas, nós somos convidados a fazer a mesma coisa. E isso está muito além de dar dinheiro. Está em se envolver, em amar e fazer a pessoa perceber que ela é parte de um corpo, que ela é parte de uma comunidade, que ela é convidada a ser transformada por Jesus. E a última pergunta é uma pergunta que muitas pessoas já fizeram, que é a seguinte: quando teremos programas presenciais de novo? E aí? A gente deu uma conversada já com o pessoal da nossa coordenação aqui dos trabalhos da missão, e a gente sabe que hoje existe uma oportunidade que a gente possa recomeçar os programas. No dia 19 foi o último dia que nós tínhamos o decreto da missão nos auxiliando e dizendo que nós então deveríamos cessar por enquanto as programações, até então segunda ordem. Agora veio a segunda ordem, é que a gente possa acompanhar os decretos municipais, estaduais e em cima disso tomar decisões. Então nessa conversa que a gente teve, a gente começou a avaliar o quanto que agora nós estamos prontos para recomeçar os nossos programas presenciais. E a pergunta diz, né, eles vão acontecer? Vão, mas ainda não. Ainda não pelas seguintes razões e por seguintes motivos.
A gente sabe que só 25% das pessoas podem vir hoje e frequentar a igreja. E que também existe uma distância entre cada pessoa. Que possam sentar pelo menos 1,5 m de distância, estar usando máscara, higienização. O grupo de risco não pode vir, as crianças também não. E olhando para todas essas restrições, a gente acaba perdendo muito do essencial da comunidade, que era o estar juntos. Quem de nós consegue se imaginar hoje entrando num templo sem poder cumprimentar alguém, sem poder conversar com alguém? Se até quando a gente falou sobre o primeiro vídeo, né, sobre o quanto que é importante estar em comunidade, estar em comunhão, mas isso não é uma coisa que, por lei, é possível fazer. E a gente acredita por amor ao próximo, por cuidado ao outro, a gente evitar por enquanto. É claro, a gente sabe que isso é uma coisa de agora, na semana que vem pode ser que já mudou, pode ser que veio um outro decreto, ou então que a gente já tem uma flexibilidade maior, a gente já pode começar, mas isso vai ter que ser uma coisa gradativa. A gente não quer tomar uma decisão no impulso só porque a gente tem uma oportunidade, acolher essa oportunidade, sem levar em conta que a gente também tem um amor pelos nossos irmãos, o cuidado por eles. A gente sabe que hoje os mais prejudicados são as pessoas que estão no grupo de risco. Infelizmente eles também não vão poder participar dessas programações presenciais se elas fossem acontecer, justamente porque eles estão no grupo de risco. Até eu estou no grupo de risco, então eu também não poderia participar desse tipo de programação. E a gente se perguntou o quanto faria bem agora estar acontecendo uma programação presencial nesses moldes, nesses limites, e o quanto que isso também seria frustrante, porque até a gente teve reuniões com os outros missionários de outros distritos, e eles falaram o quanto que foi frustrante também esse modelo de programação, que as pessoas elas não puderam nem ter um contato. Mas a gente acredita que isso é só agora, isso depois, lá no futuro, pode ser que vai mudar, pode ser que vai melhorar, e a gente está acompanhando e periodicamente vamos nos reunir para conversar a respeito do momento certo. Então, pedimos um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma. E uma outra coisa que a gente conversou nessa reunião também com os outros obreiros foi que a igreja, elas são as pessoas, e por isso a igreja ela continua. Você pode continuar com os cultos online, você pode continuar fazendo o seu devocional. Penso que esse é um tempo também onde a gente pode estar desenvolvendo isso, no nosso relacionamento pessoal com Deus, sem precisar de outras pessoas, porque ele é importante para que a gente possa usufruir da comunhão com outras pessoas de uma maneira saudável. Então aproveita esse tempo para ler a Bíblia, para orar, que isso tudo pode continuar, mesmo com o coronavírus. E a gente fala isso com bastante dor no coração, porque a gente também gostaria muito de poder estar reunidos agora, de que essa situação toda ela fosse logo embora. Às vezes o pessoal pensa, mas aí tá mais fácil agora fazer vídeo do YouTube. Gente, não tá mais fácil não, sabe? A gente prefere muito mais poder estar aí com vocês, compartilhando, conversando. Dentro do possível também, né, visita, se for necessidade, a gente vai fazer. Entre em contato conosco, vamos tentar se ajudar nesse momento, é um momento difícil, é um momento que a gente precisa realmente se apoiar e como irmãos se sustentar na vida de fé. Então nós queremos estar ao lado, mas quem sabe agora ainda não seja o momento de nós estarmos juntos em um ambiente fechado, de que a gente vai estar com outras pessoas, mas à medida que também o tempo passar, acreditamos que a gente vai poder estar de novo com vocês. Então essas foram as perguntas do Pergunta pro Miss de hoje, e se você tiver mais perguntas pode mandar para nós. E também se você tiver algum pedido de oração, os nossos contatos vão estar logo aqui no final desse vídeo e você pode nos mandar e a gente vai estar orando por você também no nosso culto online. Qualquer coisa fala com a gente, tá? Deus abençoe você, abençoe a sua família. Esperamos logo estar junto de novo, nós temos essa ânsia, nós temos essa vontade, então continue orando para que isso tudo logo se encerre. Peça a Deus, clame a Deus também pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, para que tomem as melhores decisões. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!